meu nome é Bruno Cavalcante, eu sou engenheiro eletricista, eu trabalho com iluminação pública desde 2007. Na época, em 2007, o que existia era uma iniciativa de um financiamento que permitia que as cidades trocassem a iluminação defasada na época, né, lâmpadas mistas, incandescentes, fluorescentes, lâmpadas de mercúrio, por lâmpadas com luminárias de vapor de sódio e MVM. Na época eu trabalhava com projetos luminotécnicos e dos logradouros, de praças, e fazia a análise de viabilidade desses projetos. Em 2009 eu atuei numa grande capital do país, era um parque de 47 mil luminárias, onde eu participei na etapa de planejamento, fui para a obra, fiquei na obra alguns meses e no final eu fiquei como gestor desse contrato. Em 2011 eu participei de um projeto muito grande que era o programa Reluz, só que ao invés de ser aplicado em algumas cidades, foi feito no estado inteiro e contemplou mais de 136 municípios. Em 2016, eu já começou a ter alguns projetos de concessão de iluminação pública, e aí eu atuei em uma concessão do interior do litoral do estado de São Paulo e de uma cidade da Baixada Fluminense. Ali eu fiquei responsável pelos projetos luminotécnicos, então de logradouro, de praças, de quadras. Então, eles eram feitos por alguns colaboradores ou empresas terceirizadas, e eu era responsável pela aprovação desses projetos e disponibilizava para as concessões poderem realizar as modernizações. Em 2018, eu comecei a trabalhar em uma PPP de uma grande capital. Essa PPP tem mais de 180 mil luminárias. Então eu entrei nela quando já tinha começado a modernização, os 30% do parque, e fiquei, acredito que mais um ano e meio depois que o parque já tinha sido totalmente modernizado. Eu entrei como coordenador de qualidade, eu era responsável pela equipe de ronda, eu tinha rondas de dia e de noite percorrendo a cidade, era responsável pelo contrato também com o call center, com as equipes de atendimento, os atendentes. Eu tinha colaboradores que realizavam as aferições luminotécnicas para acompanhamento do contrato, né, se estava atendendo a norma ou não. Tinha colaboradores também que realizavam o acompanhamento das equipes de operação, de modernização ou de manutenção. Então eles tinham a ficha de verificação do trabalho, né, que todas as atividades deveriam ser feitas, e eles acompanhavam se as equipes realmente estavam fazendo as atividades conforme estavam descritas ali, né? E caso não estivessem, elas eram notadas não conformidades para posteriormente podermos ajustar isso com as equipes, com os coordenadores de operação, supervisores. Também era responsável pela ouvidoria do município. A ouvidoria era basicamente quando um chamado, né, não tinha sido atendido ou tinha havido algum problema com a resolução desse chamado solicitado anteriormente. Como alguns colegas coordenadores às vezes tiravam férias, ou às vezes estavam cobrindo licença, ou saíram da empresa, eu acumulei algumas funções. Eu fiquei um tempo no setor de suprimentos, agregou bastante no meu conhecimento, porque eu pude começar o processo de triagem de materiais, né? Então entender como que cada material iria se comportar, quais seriam descartados, quais seriam possíveis haver alguma recuperação, qual eu poderia devolver para o campo sem nenhum tipo de alteração, não precisava, estava atendendo ainda a vida útil do material, né? Percebi como os desafios que existem no inventário, né? E também entendi também como que você consegue fazer um planejamento melhor dos materiais, tanto do ponto de vista de otimizar a operação, né? Ter estoque adequado. Você não tem que ter estoque de tudo, nem
né? Você tem que ter o estoque adequado, quando que você tem que fazer o ponto de pedido de um material, qual que é o estoque mínimo desse material, né? Então, dentro dos suplementos, isso me deu essa visão. E quando eu atuei no CCO, eu percebi que basicamente o CCO é o coração do contrato ali, né? Então, nessa época eu já estava estudando análise de dados e quando eu entrei ali, a minha visão melhorou muito mais, né? Eu percebi a importância que o CCO tem para poder contribuir com o planejamento, a organização, né? Toda a estruturação do contrato, né, passa pelo CCO. Eu trabalho na holding de uma empresa que ela é sócia de vários contratos de iluminação pública. Então tem contratos de PPP, tem contratos de manutenção e tem contratos de locação. Eu tenho uma função mais ampla, né? Então avalio viabilidade de projetos, de novas PPPs, né, para participar, avalio projetos luminotécnicos e também apoio, né, em questões de materiais, novos materiais, soluções. Essa é a minha atuação atualmente.